o que é o melasma? Melasma é uma dermatose pigmentar, onde a gente cursa com manchas escuras, amarronzadas, principalmente no rosto. E aí o paciente apresenta aquelas manchas nas bochechas, em cima dos lábios, nariz, na testa. E menos comumente tem aparecimento das manchas também corporais, mas é mais comum no rosto. Existem diferentes tipos de melasma? A gente tem os melasmas que a gente classifica em epidérmicos, que são mais superficiais. Esses melasmas mais superficiais, eles têm um pigmento que fica mais na superfície da pele e eles respondem mais aos tratamentos. Os melasmas que são mais profundos, que estão na derme, que é uma camada mais profunda da pele, eles são melasmas mais resistentes ao tratamento. E os melasmas mistos, que eles estão tanto nas camadas superficiais quanto nas camadas profundas desse pigmento. Então ele fica disperso em várias camadas. Esses respondem inicialmente ao tratamento e depois é um melasma que fica um pouco mais resistente. E a gente tem agora os melasmas telangiectásicos, que são os melasmas que eles têm um envolvimento vascular. E hoje em dia a gente também tem uma medicação que está mais apropriado para esses tipos de melasmas. Os mais comuns são os melasmas superficiais e os mistos, que abrangem essas duas camadas. Quais são as principais causas do melasma? Então, o melasma, a gente fala que é uma doença multifatorial. A gente tem vários fatores envolvendo para o aparecimento desse melasma. O fator da radiação ultravioleta, as fontes de calor que esse paciente está exposto, luz visível, os fatores hormonais, os cosméticos que podem ser mais abrasivos, que podem desencadear o melasma, produtos abrasivos e irritativos para a pele. E também esse melasma precisa de todos esses fatores, mas a pessoa precisa de uma causa de genética. A pessoa tem que ter uma genética predisponente para poder ter o desencadeamento desse melasma. Então a genética é importante e esses fatores como gatilho para o surgimento das manchas. Qual a diferença entre o melasma e o vitiligo? O melasma, ele é uma doença do melanócito, que é uma célula que vai produzir a melanina. Esse melanócito, ele vai hiperproduzir essa melanina, que é um pigmento que vai dar o pigmento para a nossa pele. Então, as manchas vão ficar mais escuras. No vitiligo, acontece o contrário, acontece uma inflamação e esse melanócito, ele vai ficar deficiente e ele não vai conseguir ter uma produção melânica como a pele tem. Então, você vai ter uma mancha esbranquiçada. Então, é a diferença da hiperprodução e hipoprodução da melanina. As causas do melasma e vitiligo são as mesmas? Não, são completamente diferentes. Agora, a diferença é porque você vai ver uma mancha mais escura e uma mancha mais esbranquiçada, mas são linhagens completamente diferentes. Quais são os principais sintomas de uma pessoa com melasma? O principal sintoma é o surgimento dessas manchas. Então, são manchas amarronzadas, acastanhadas, que têm uma borda não tão bem definida, nesses locais das bochechas, nariz, supralabial, na testa, em alguns locais no corporal. Não tem um sintoma associado como coceira, como dor, ardência. Existem alguns pacientes que têm um pouco mais de sensibilidade quando vai ao sol. Então, se expõe ao sol, tem uma sensibilidade ali naquele local. Mas ela não cursa com nenhum sintoma associado, só as manchas. Quais são os fatores de risco para o melasma? Então, os fatores de risco são aqueles fatores que a gente tem como predisponente, né? A radiação ultravioleta, que é o principal,
E a radiação ultravioleta, antigamente achava que era só com a exposição ao sol. Hoje a gente vê que a radiação ultravioleta e a luz visível também tem como participação. E a luz visível está presente no celular, computador, no tablet, quando a gente está em ambiente fechado, paciente que fica em centro cirúrgico com aquele foco, aqui no estúdio de gravação. Essas luzes todas são perpetuadoras, desencadeadoras também das manchas. Outra questão, outros fatores, é a fonte de calor. Então, a gente tem que ver as fontes de calor, aquecedor de cabelo, um ambiente como uma cozinha, aquela pessoa que abre aquele forno e vem aquele bafo, abre uma panela, vem aquele bafo do vapor, entra num carro quente, num dia de muito calor, sauna. Então, as fontes de calor também são os fatores. Outros são os fatores hormonais. Então, na gestação, onde que tem um pico de estrogênio, que a gente tem um certo cuidado para o desencadeamento do melasma, paciente que está fazendo anticoncepcional, terapia de reposição hormonal. Outros fatores são os cosméticos, que são mais abrasivos. Então, o paciente que está fazendo uma medicação mais irritativa, ela não sabe, mas ela tem uma genética e ela pode desencadear depois para uma mancha e desenvolver o melasma. O paciente que está fazendo um procedimento mais abrasivo no consultório, um peeling químico, um microagulhamento, um procedimento que leva uma irritação daquela pele, ele não sabe, tem uma genética, ele pode desenvolver um melasma depois disso. O paciente está fazendo depilação com cera no buço, que é muito comum, ele provoca uma irritação naquela pele, pode desencadear um melasma. Então são fatores que isso pode desencadear. O melasma é mais comum em qual faixa etária? O melasma é mais comum nos adultos, principalmente nas mulheres, muito mais comum em mulheres do que homem, pode acontecer em homem, mas mais em mulheres, a partir dos 25, 30 anos de idade, e a gente não vê antes da puberdade. Então, por isso que a gente vê a fator hormonal como um grande contribuinte aí para o melasma. Por que o melasma é mais comum em mulheres? A gente tem o fator estrógeno, que é o hormônio estrógeno, que tem uma participação importante, que não tem no homem, e isso põe a maior predominância nas mulheres. O melasma é contagioso? Não, o melasma é uma dermatose puramente estética, né? Antigamente a gente não tinha tanto o costume de ver essa doença, hoje a gente vê uma doença bem disseminada, então acho que assim, as pessoas não têm tanto assim, o preconceito de ver uma pessoa com uma mancha escura, mas ela não tem nenhum fundo infeccioso, não tem risco de contágio, não tem nenhuma preocupação em relação a contágio. Afeta mais a pessoa, a autoestima da pessoa que tem, pelo aparecimento das manchas, né? Como é feito o diagnóstico do melasma? O diagnóstico é com a história clínica que o paciente chega, e aí a gente precisa colher uma história bem feita. Desde quando que começou o melasma, quais que foram as medicações que ele vem fazendo, para a gente saber se tem alguma medicação ou algum fator que possa estar contribuindo, a ocupação daquele paciente, o que ele trabalha, o local que ele trabalha, como é que é o estilo de vida daquele paciente, para ver se encaixa com o aparecimento, para ver se a gente precisa ajustar alguma coisa do estilo de vida dele. E a parte do exame físico, que é importante a gente fazer a avaliação física. A gente utiliza o dermatoscópio, que é um instrumento onde a gente amplia a imagem, a gente vê a profundidade daquele pigmento. Com isso a gente consegue também diferenciar se é um melasma mais superficial, um melasma mais profundo, e assim conduzir aquele melasma da maneira mais correta. Como é o processo de tratamento para o melasma? O tratamento do melasma, ele é importante o paciente entender a doença para ele poder aderir a esse tratamento, porque é um tratamento que vai para sempre. E o carro-chefe do tratamento é a fotoproteção.
Então, o filtro solar precisa ser um filtro solar que o paciente goste de utilizar. Eu sempre falo para o paciente, tem que ser uma coisa que você goste, tem uma cosmética boa, um cheiro que você te agrade, que seja uma coisa que seja prazerosa ele passar, porque tem que ser utilizado diariamente. O filtro solar tem que ter um FPS alto, tem que ter uma proteção contra o VA e o VB com FPS. E tem que ter uma cor, precisa cobrir aquela mancha para ter uma cobertura contra a luz visível. Então, a gente precisa camuflar aquela mancha. Se o melasma estiver aparente, ele não está sendo 100% protegido. Então, precisa proteger aquela mancha. O paciente utilizar diariamente o filtro solar, mesmo em ambientes fechados, dias nublados, dias chuvosos, e reaplicar esse filtro solar durante o dia. Para ir piscina, ele tem que utilizar o filtro e não esquecer do filtro corporal, porque às vezes a pessoa está protegida do rosto e está exposta no corpo. Mesmo você exposta ao corpo, você pode estimular um hormônio e piorar esse melasma. E a proteção na praia precisa ser uma reaplicação, uma proteção maior e uma reaplicação com maior frequência, então de 2 em 2 horas reaplicar, toda vez que for na água reaplicar. Utilizar chapéu, boné. A proteção física é muito importante também, a mecânica é muito importante. Então, além da fotoproteção, a gente hoje utiliza fotoprotetores orais, que são antioxidantes orais. Substâncias que vão aliar ao tratamento uma complementação com a fotoproteção tópica. Não substitui o filtro, mas ela vai ajudar na fotoproteção. Outra condição, outro tratamento é a rotina de pele que aquele paciente vai precisar ter. Então, a rotina de pele, desde do sabonete, da higienização, precisa ser um sabonete que não seja abrasivo, que não machuque a pele daquele paciente. Precisa ter uma hidratação, que é fundamental, hidratar a pele daquele paciente. Precisa aquele paciente entrar com os clareadores. Às vezes, a gente também faz uso de alguns ácidos que não sejam tão abrasivos. A gente faz a utilização de antioxidantes com a vitamina C, ácido ferrúlico, que ajuda muito também na proteção daquele melanócito. E também a gente faz os procedimentos no consultório. E os procedimentos no consultório vão desde os peelings químicos, dos lasers, da microagulhamento. A gente também tem a terapia fotobiodinâmica. Mas o que é importante o paciente saber, os procedimentos no consultório não podem ter fontes de calor, não pode aquecer aquela pele daquele paciente, não pode ser muito abrasivo, como eu falei. Então, é muito importante que o paciente tenha uma confiança, o dermatologista tenha uma confiança para aliar esses procedimentos no tratamento daquele paciente. O melasma tem cura? O melasma, ele não é uma doença que tem cura. A gente consegue ter resultados bem satisfatórios, dependendo daquela profundidade daquele melasma. A gente consegue ter resultados, tem pessoas que conseguem ficar sem mancha, mas a gente não pode descuidar. Aquele paciente não pode ficar sem voltar, sem ter o cuidado em casa, sem ter o acompanhamento com o dermatologista, porque ele pode ficar anos estável e uma hora aquele melasma voltar. Então, essa é uma condição que eu falo para o paciente que é um casamento entre o dermato e o paciente. O paciente precisa confiar no dermatologista e esse dermatologista ajudar esse paciente a como conduzir esse melasma quando estiver numa época do verão, onde está o clima quente, onde vai exigir mais daquela pele. No inverno, a gente já vai também direcionar os produtos mais adequados para aquela época do ano. É possível prevenir o surgimento do melasma? Prevenção principal com a fotoproteção. E principalmente a gente foca nesses períodos onde a gente sabe aonde o melasma ele pode piorar. Então, o paciente vai querer engravidar, o paciente está numa gestação, a gente sabe que nesse período a pessoa fica com maior tendência a ter o melasma, então a gente tem que reforçar a fotoproteção nesse paciente. O paciente trabalha numa cozinha, tem exposto a uma fonte de calor, ele fica muito exposto, trabalha em ambiente aberto, fica muito exposto ao sol. Então, é uma ocupação que a gente precisa
ter uma prevenção maior. E aí a gente exige uma fotoproteção maior, uma cobertura melhor daquela pele, uma reaplicação maior daquele filtro solar. Então, a fotoproteção vai ser a maior prevenção. O melasma não tratado pode levar a pessoa a desenvolver outras doenças? O melasma, não é uma doença que ele vai trazer nenhum outro malefício para aquela pessoa, mas ela é uma doença que afeta muito a parte emocional daquele paciente. Então a gente vê principalmente as mulheres, quando chegam para a gente no consultório, estão com uma autoestima baixa, às vezes estão desestimulados porque passam por vários dermatologistas, já passaram por vários tratamentos, com respostas insatisfatórias ou até com uma piora daquele quadro e ficam assim, desestimuladas. Muitas acabam afetando na qualidade de vida. E aí o nosso papel como dermatologista é acolher aquele paciente, receber aquele paciente, dar todas as opções que a ciência, que a dermatologia tem para poder oferecer para aquele caso e mostrar que o tratamento do melasma, a gente não tem que ver só a mancha. Quando a gente trata o melasma, a gente vai tratar aquela qualidade de pele, a gente vai melhorar a reflectância de pele, o rejuvenescimento daquela pele. Então, valorizar as coisas que aquele tratamento está trazendo para ela. E isso vai fazer com que ela fique mais empolgada em fazer o tratamento, tirar um pouquinho do foco daquela mancha, em melhorar a mancha em si, como melhorar a aparência global da pele. Então, eu reforço muito isso com o meu paciente. E outra coisa, a gente não pode esquecer, e tem melasmas que são muito resistentes, são muito recalcitrantes, a gente tem que também lançar a mão das camuflagens, então as bases que camuflam aquelas manchas. Isso também vai aliar no tratamento dela, vai melhorar a qualidade de vida dela, de se olhar no espelho, ela se sentir mais feliz, dela também se relacionar com as outras pessoas. Então, a gente tem que ajudar esse paciente a ele lidar com esse melasma da melhor maneira possível, porque isso afeta mesmo a parte psicológica dele, né? E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.